A palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Até aqui, amém? O apóstolo Paulo está escrevendo uma instrução pastoral para uma igreja, para cristãos. É uma carta para pessoas que publicamente já expressavam a sua fé e o seu relacionamento com Cristo. Paulo está dando instruções de como esse cerimonial deve acontecer, de como cristãos devem participar desse cerimonial. E diante desse texto, a gente pode e deve fazer perguntas que vão ajudar a gente a compreender com clareza o texto da palavra. Perguntas até que a gente deve, toda vez que a gente estiver lendo um texto bíblico, a gente precisa lançar perguntas para o texto, para que ele responda e traga clareza para a gente durante a leitura. Primeira pergunta que eu faria para esse texto é: por que Jesus instituiu essa cerimônia? Qual o objetivo, qual a finalidade? Por que Jesus criou esse cerimonial, esse rito para os seus discípulos vivenciarem, cumprirem? No versículo 23, Paulo esclarece que é de fato uma ordenança de Jesus, não foi algo criado pelos apóstolos, não, foi uma ordem específica e clara de Jesus para os seus discípulos. Uma instrução que foi passada primeiro para os 12 apóstolos, depois para Paulo, e agora Paulo está passando essa instrução para crentes da igreja de Corinto. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus durante a festa judaica da Páscoa. Os judeus tinham a ordenança de celebrarem a Páscoa, e aí nesse momento em que Jesus, como um judeu, está celebrando a festa da Páscoa com um grupo de judeus, ali Jesus inicia, cria uma nova cerimônia agora para o povo da nova aliança. Jesus define um cerimonial que remete, que aponta para o seu sacrifício de amor. Na verdade, a ceia do Senhor é a dramatização do que aconteceu na cruz. Jesus tomou o vinho e o pão, elementos comuns da refeição judaica naquela época, e os transformou numa experiência espiritual extraordinária para o povo dele na nova aliança. Por amor, Jesus assume o lugar que era meu e seu. Por amor, Jesus toma o nosso lugar e assume a dívida que eu e você não teríamos condição de pagar. A antiga aliança revelada para Abraão ganha plenitude e perfeição, pois o sangue do Cordeiro de Deus vai perdoar a gente dos nossos pecados de forma definitiva. Os sacrifícios cessam. Tudo que a lei cerimonial exigia, Jesus cumpriu através do seu sacrifício. No versículo 26, Paulo responde ao nosso questionamento: qual a finalidade desse cerimonial? Versículo 26: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Então a ordem é: celebrem essa ceia em memória do que Jesus fez na cruz do Calvário. Anunciem, proclamem, falem da morte do Senhor. Jesus literalmente morreu de amor pelos seus. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não existe evangelho, não existe pregação sobre Jesus que não passe pela cruz do Calvário. A ceia é essa pregação. Jesus quer que seus discípulos jamais se esqueçam da sua morte. E o imperativo é: proclamem, falem dela, comentem sobre ela, anunciem a minha morte. Eu voluntariamente e literalmente morri por vocês. Repare que Jesus não ordenou que a sua igreja relembrasse os seus milagres. Jesus não
não faz questão de ser lembrado como um realizador de milagres, como um reformador moral. Não, Jesus quer que a gente lembre da sua morte, do seu sacrifício substitutivo. A maioria de nós procura esquecer os detalhes da morte dos nossos entes queridos, não é verdade? A gente, no momento que a gente lembra das pessoas que nós perdemos, a gente não faz questão de falar, de divulgar a forma como o nosso ente querido foi. Mas Jesus faz questão que a sua morte seja mensagem do Evangelho, seja lembrada, anunciada e proclamada. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje, nesse momento, está à direita de Deus Pai. Aleluia, aleluia. A gente deve lembrar isso. A gente deve lembrar o motivo da sua morte, por quem ele morreu e por que ele morreu. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, ele assumiu o nosso lugar, quitando uma dívida que a gente jamais pagaria. Jesus nos salvou. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, eu tinha essa dificuldade no início da minha caminhada, de saber do que Jesus me salvou. Eu não estava perdido, não sabia o que me salvou do quê? Jesus nos salvou da ira santa e justa de Deus sobre a nossa natureza pecaminosa. Jesus nos salvou das nossas inquietações, das nossas confusões, mas principalmente da ira de Deus que recairia sobre nós. Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas, toda a nossa dívida. Ele assumiu isso. E só na fé cristã a gente vai encontrar isso. O Criador assumindo o lugar da criatura, morrendo, se sacrificando por amor para salvar a criatura. Só na fé cristã você vai encontrar uma mensagem como essa. Um dos objetivos da ceia é fazer o discípulo de Cristo lembrar do porquê Jesus morreu, como ele morreu e para quem ele morreu. E a consequência prática dessa celebração é que a ceia do Senhor se torna um instrumento de graça dele por nós. Não é só um memorial, não é só algo que a gente pratica para não deixar cair no esquecimento, de forma alguma. Nesse momento que a gente vive essa experiência da celebração da ceia do Senhor, de fato, bênçãos indizíveis caem sobre a nossa vida. Ocorre a renovação de afetos, Deus nos abençoa de uma maneira indizível. A gente se reconcilia com o Senhor, a gente é chamado a se reconciliar um com o outro, nosso entendimento com a vontade de Deus é alinhado. A ceia do Senhor é uma bênção, é muito mais do que um cerimonial. Eu não tenho dúvida, no momento em que celebramos a ceia do Senhor, os céus tocam a terra. Aleluia, aleluia, é um momento santo, sagrado. O segundo questionamento que a gente pode fazer olhando para o texto, a segunda questão que a gente pode levantar e perguntar é: até quando a ceia do Senhor deverá ser celebrada? Até quando a gente celebra esse momento? Até que ele venha. A resposta está aí no versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor é para a gente viver essa experiência até a vinda do Senhor. Há um momento de expectativa profética, escatológica, no momento da celebração da ceia do Senhor. É um momento profético. Toda a ceia do Senhor proclama a segunda vinda de Cristo. Isso é maravilhoso. A gente viu na semana passada, com a pregação do pastor Daniel, a volta de Jesus para a gente é um evento glorioso de restauração, da glorificação da nossa natureza. Do momento em que a gente vai viver uma nova experiência de relacionamento com o Senhor pleno. E não apenas a ceia do Senhor não apenas nos remete ao passado, ao momento da crucificação, do seu sacrifício de amor, mas nos remete para essa promessa: eu vou voltar, vocês vão viver essa celebração, essa experiência até a minha volta. Depois que Jesus voltar, como é que a gente diz na canção? Não vamos mais precisar lembrar com pão o seu corpo. Por quê? Com eles viveremos para sempre, estaremos com ele para sempre. Não vamos mais precisar do vinho, porque a gente vai estar na presença dele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos de Cristo não podem esquecer isso. O dia do Senhor virá. Aleluia, aleluia. E uma terceira questão: quem deve participar da ceia do Senhor? Qualquer pessoa pode participar dessa celebração?
Guarde isso. A ceia do Senhor é para pecadores, mas pecadores salvos, pecadores remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Gente que sabe que é pecador, mas que tem um nome escrito no livro da vida. A ceia do Senhor é para pecadores, pecadores salvos. Só aqueles que publicamente assumiram um compromisso com Jesus e com o seu reino são convocados a participarem dessa celebração. Essa refeição cerimonial só faz sentido para quem é discípulo, para quem já teve uma experiência real com Jesus, uma experiência de conversão, assumiu isso publicamente. Aí faz todo sentido, tem todo porquê. Você está debaixo de uma ordenança do Senhor. Quando Jesus celebrou a primeira ceia, Jesus estava na presença apenas dos seus discípulos. Todos os simpatizantes, todas as pessoas que gostavam de Jesus, que andavam com Jesus, não estavam nesse momento. Toda a multidão que era literalmente abençoada por Jesus, Jesus realizava milagres, abençoava uma série de pessoas, mas essa multidão não estava com Jesus no momento da celebração da ceia. Apenas os discípulos. As instruções registradas no Novo Testamento são direcionadas apenas para os discípulos participarem dessa celebração. Ou seja, quem ainda não passou pelo batismo, quem ainda não confessou publicamente que Jesus é o seu Senhor, ainda precisa aguardar, mas precisa manifestar logo o seu amor e o seu desejo por caminhar com Cristo. Só quem caminha com Jesus há um tempo tem condições de discernir e de entender o que esse cerimonial representa. Mas para quem ainda não é discípulo, qual é a minha instrução, qual é a minha sugestão pastoral? A pergunta que eu faço nos gabinetes antes, quando a pessoa está fazendo uma entrevista, uma conversa sobre batismo, a primeira coisa que eu pergunto é: você consegue se imaginar vivendo sem Jesus? Se a resposta for não, eu não consigo mais imaginar minha vida sem Jesus, então está na hora de você se batizar. Está na hora de você passar por esse cerimonial também, que é uma ordenança de Cristo, que marca o início da nossa caminhada com Jesus. Não tem porquê você continuar andando distante, não tem porquê você protelar, deixar isso para mais um tempo. Não tem porquê. Se no seu coração você tem a certeza que você não quer mais viver longe de Cristo, vamos marcar logo uma conversa. Converse com os pastores. Vamos agendar o seu batismo. A minha oração, o meu desejo é que no momento da celebração da ceia, ninguém fique de fora. Amém? Esse é o desejo do coração do nosso Senhor, que quem de fato está aqui é porque foi atraído pelo Espírito Santo. Se de fato você está aqui me ouvindo, porque o Senhor quer que você ouça essa palavra, o Senhor quer você perto dEle, o Senhor quer você andando com a família dEle. Então, por que protelar? Por que deixar para depois? Qual a dificuldade? Qual a sua dúvida ainda com Cristo, com o reino dEle, que está fazendo você protelar com essa decisão? Marca uma conversa comigo, com os pastores, o pastor Henrique, com Jonatas, com Daniel, mas não fique caminhando com dúvida, e nem distante do Senhor, e nem perdendo essa bênção maravilhosa que é participar da ceia do Senhor. No mês passado a gente terminou a leitura do livro de Atos. Logo no capítulo 2 fica claro que quem se arrependia de seus pecados, quem se arrependia de andar distante de Jesus, a primeira coisa que fazia era passar pelo batismo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 36. Atos 2, 36 diz assim: o apóstolo Pedro está terminando a pregação, ele falando sobre Jesus, após o momento do Pentecostes, que ele foi batizado com o Espírito Santo. Pedro está terminando a pregação. No versículo 36 de Atos 2 ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas
Amém, glória a Deus. Ou seja, essas pessoas só foram contabilizadas como membros reais do reino de Deus, do corpo de Cristo, depois do batismo. Elas tiveram uma experiência de arrependimento, reconheceram que eram pecadores, que necessitavam de Cristo, tiveram um encontro real com Cristo, mas só foram contabilizadas como gente do reino, gente da igreja, depois de cumprirem uma ordenança de Cristo, que é o batismo. Inclusive o apóstolo Paulo, quem escreveu esse texto aos Coríntios, que nós acabamos de ler, ele só passou a servir ao reino, ele só passou a pregar, a ensinar, a falar sobre Jesus, depois que ele passou pela experiência do batismo. Já que você está com Atos aberto aí, por favor, dá um pulinho lá no capítulo 9, Atos 9, a partir do versículo 17. Atos 9, 17 diz assim: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi, o que está escrito aí na sua Bíblia? Batizado. Depois Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Qual é o nome disso? Discipulado. Paulo teve uma experiência real com Cristo, Ananias reconhece ele como irmão, Paulo é batizado, passa pelo discipulado, e aí vocês reparam que só depois disso é que Paulo começa a pregar nas sinagogas e falar que Jesus é o Filho de Deus. Repararam que a mesma sequência pastoral que a gente vive aqui na Oceânica, nos dias de hoje, nós oramos pelos nossos amigos, o Espírito Santo remove as escamas, a pessoa é batizada, inicia um processo de discipulado e depois disso, nosso novo irmão na fé inicia a sua missão de servir ao reino, de servir na igreja, de viver a experiência do reino de Deus. Então, meu amigo, você que nos visita com regularidade, você que simpatiza com a Oceânica, você que nutre afeto por Jesus, mas ainda não participou da ceia do Senhor, e você deseja participar desse momento especial que Deus preparou para o povo dele, então, meu irmão, reconcilie-se com Cristo hoje, amém? Reconcilie-se com Jesus hoje, livre-se das escamas, seja cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, pare de andar distante, assuma o quanto antes um compromisso de amor e de responsabilidade com o reino de Deus. Se você já tem certeza que não quer mais viver longe de Jesus, então faça isso o quanto antes, para a glória de Deus. E quem já é batizado? Você que já é membro do corpo de Cristo, que já fez sua pública profissão de fé, qual a aplicação prática que esse texto reserva para você, para a gente? Primeira aplicação: examine-se e participe. Examine-se e participe, essa é a ordem. Mesmo sendo batizado, mesmo sendo um discípulo de Cristo, em plena comunhão com a comunidade da fé, que não é a comunidade da fé oceânica, é a comunidade da Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, existe uma condição a ser observada. Não é o fato de você ser crente, batizado, ser membro de uma igreja que te dá o livre acesso à ceia do Senhor. Não, existe uma condição. Examine-se. Examine-se. Para que os discípulos de Cristo participem desse momento, existe um condicionamento. Examine-se, faça um autoexame e participe, mas antes você tem que participar de um autoexame. Quando um discípulo de Cristo participa da Santa Ceia sem se examinar, ele incorre em pecado, ele cai em pecado. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Versículo 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Assentar-se à mesa do Senhor de forma irreverente, irrefletida, despreparada, é comer e beber juízo para si. Daí mais um ponto que a gente vê claramente, que essa celebração não é só um memorial, não é só um evento que Jesus criou para a gente não se esquecer dele. Não, tem desdobramentos espirituais seríssimos. Tanto ela é fonte de bênção indizível para a vida da gente,
como pode trazer consequências sérias caso eu participe desse momento santo e sagrado de forma inadequada. Existem bênçãos maravilhosas, mas também existe a possibilidade da gente incorrer em pecado participando de um evento santo e sagrado. E o que é examinar a si mesmo? O que é esse autoexame? Nesse espaço que existe da vírgula, examine-se, pois, o homem a si mesmo, vírgula, e então, como do pão e beba do cálice, eu tenho que olhar para dentro. A ideia aqui não é você olhar para o lado, não é olhar para o irmão, a ordem aqui é você olhar para dentro. Eu tenho que reconhecer a minha indignidade. Eu não sou merecedor disso aqui, não sou merecedor do amor do Senhor, da graça do Senhor, não sou merecedor da salvação, não sou merecedor da família de Deus. Ninguém aqui merece nada da parte de Deus, bênção nenhuma. Deus não tem obrigação nenhuma para com as suas criaturas. A gente até canta aqui, a única coisa que a gente merece da parte de Deus é o quê? É a ira, santa e justa, porque nós nascemos com uma inclinação completamente contrária à vontade dEle. A gente não nasce com nenhuma inclinação, nenhuma atração por Ele. Na verdade, a gente nasce querendo ser Ele. Isso é abominável. Então, examinar a si mesmo é diante do Senhor falar: Senhor, me perdoa pelos meus pecados de comissão, aqueles que eu de forma consciente fiz o errado, sabendo que era errado, mas eu fiz o errado, e me perdoa pelos pecados de omissão, aquilo, o certo, que eu sabia que era certo, mas não fiz. Me perdoa, Senhor. Examinar a si mesmo é fazer a oração de Davi no Salmo 139. Davi reconhece que sozinho não tem condição de fazer esse autoexame. Senhor, meu coração é tão agitado, é tão inquieto, que eu preciso da sua intervenção, da sua ajuda nesse momento. Salmo 139, versículo 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, me passa na peneira, Senhor, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e aí, Senhor, me traz para o caminho eterno, me traz para perto do Senhor. Até para fazer esse autoexame, a gente precisa da ajuda divina. Senhor, me socorre, Senhor, me tira do centro, Senhor, me tira do trono, que é lugar do Senhor, que eu insisto em ocupar. Me perdoa, Senhor. A gente não pode assentar à mesa do Senhor, a gente não pode participar desse momento sagrado sem lembrar dos irmãos que nós magoamos, daquilo que nós falamos que jamais poderia ter sido dito. É o momento da gente lembrar dos ressentimentos que nós ainda estamos alimentando e que não deveria alimentar. Se alguém pecou contra você, o que Jesus fala lá em Mateus 18? Vá até o seu irmão e converse com ele. Não existe no reino tempo para a gente dar para o outro que não está conciliado com a gente. Houve um desentendimento, houve uma ruptura, um ruído na comunicação, até a parte ofendida tem a obrigação de promover a reconciliação. Meu irmão, por que você falou desse jeito comigo? Por que você está me tratando dessa maneira? O que está acontecendo? Só é lícito participar desse momento depois da nossa decisão radical da gente se livrar de todo e qualquer tipo de pecado. Eu tenho que estar com isso bem fixado no meu coração. Senhor, eu não quero mais ter parte nenhuma com nada que te entristece. Ou seja, de sã consciência, ninguém tem condições de participar da mesa do Senhor numa hora como essa. Mas a gente não pode ficar longe da ceia do Senhor por causa do nosso pecado, mas sim ao contrário. A gente precisa ficar longe do pecado para participar da ceia do Senhor. Por isso que a ordem é: examine-se e participe. O reformador francês do século XVI, João Calvino, afirmava que participar da ceia de forma digna, como que eu vou participar da ceia do Senhor de forma digna, correta, lícito? É quando você tem consciência da sua própria indignidade, quando você reconhece que de fato não é digno de participar desse momento, mas por causa de Jesus, do sacrifício de Jesus, do que Jesus operou na cruz do Calvário, Ele te justifica, Ele te santifica, Ele te traz para perto, Ele te traz para a mesa, aí você pode participar da ceia do Senhor. O autoexame sempre revelará
a nossa necessidade de nos aproximarmos do Senhor e uns dos outros. A ceia do Senhor é um evento da família, é um evento da família do Senhor. O Senhor da família deseja que seus filhos amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. É impossível um cristão verdadeiro se aproximar de Jesus e ao mesmo tempo querer se afastar dos seus irmãos na fé. É impossível. Não existe essa dicotomia, essa separação no reino. Eu amo Jesus, mas odeio você, sai de perto de mim. Não existe isso. Por isso, não se esqueça, a ordem bíblica é, para todo discípulo do Senhor, examine-se e participe. Reconheça a sua indignidade, mas por causa do que Jesus operou na cruz do Calvário, Ele te traz para perto, Ele te santifica, Ele te justifica, Ele te dá assento. Aleluia, aleluia. Segunda aplicação, dê graças e adore ao Senhor. Dê graças e adore ao Senhor. A ceia do Senhor é um momento de celebração, de festa, de contentamento, de júbilo. A ceia do Senhor é um momento da gente agradecer a Deus. O autoexame é uma ordem, mas não deve ser considerado um momento de autópsia, nem de lamento, nem de tristeza. Eu sei que fui duro aqui na parte anterior, mas o momento do autoexame não é para a gente considerar como uma autópsia. Estou examinando um cadáver, que tristeza, está tudo dando errado. Não, pelo contrário, deve ser tempo de ação de graças, de adoração, da expectativa gloriosa da gente encontrar Jesus face a face. A cada ceia do Senhor, a gente se aproxima da volta do Senhor, amém? A cada ceia que a gente participa, a gente está perto de ser a última. Isso tem que encher o nosso coração de expectativa, de alegria. Em breve a gente vai encontrar o Senhor face a face, aleluia, aleluia. Um outro nome para essa celebração é Eucaristia, que significa momento de dar graças. No instante em que Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, Jesus sabia que pouco tempo depois ele estaria sofrendo na mão dos romanos e pouco tempo depois estaria sendo pendurado na cruz. O que Jesus fez? Tomou o pão, partiu e deu graças. Agradeceu ao Senhor. Senhor, obrigado pelos seus planos. Senhor, obrigado pela sua vontade. Senhor, obrigado pela sua intervenção na história da humanidade. Senhor, obrigado por mudar a nossa eternidade. Irmãos, com o tamanho da lista de gratidão, de agradecimento que a gente tem para com o Senhor, façamos o mesmo que Jesus. Ele agradeceu e adorou ao Deus Pai, a gente tem que fazer o mesmo. Agradeça quem Jesus é, o que Jesus está fazendo na sua história e continua fazendo, aonde Jesus te resgatou, das coisas que Jesus tem te curado, de deficiências físicas, mas de deficiências emocionais também, espirituais também. Como Jesus é maravilhoso, que graça é essa? Por isso que a gente canta, graça, o que você fez, favor não merecido. Na sua infinita graça, Ele institui uma cerimônia que nos traz ainda mais para perto dEle e para perto uns dos outros. Ela nos faz lembrar que nós somos irmãos, somos família. Vamos passar a eternidade juntos, amém? Eu amei, a gente vai ser uma farra, uma festa eterna, para a glória de Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus seja louvado por essa cerimônia linda, onde a gente se lembra do seu sacrifício de amor, da sua promessa de retorno e da redenção plena do universo. A volta de Jesus é a garantia de que todo o universo será glorificado, será executado por Ele a plena redenção do cosmos. Então, nesse momento, eu quero convidar todos os presentes aqui, você em casa também, a fechar seus olhos, para a gente orar, para a gente conversar com o Senhor. Se você ainda não assumiu um compromisso verdadeiro com Jesus, esse é o momento. Reconcilie-se com Deus Pai. Receba definitivamente, em nome de Jesus, o perdão dos seus pecados. E se você é discípulo de Cristo, batizado, em plena comunhão com o Senhor e com a igreja dele, clame pela ajuda do Espírito Santo nesse momento, para te ajudar nesse autoexame. Olhe para dentro, não fuja da mesa do Senhor, fuja do pecado. Examine-se, então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar? Senhor Jesus,
muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, obrigado pelo seu sacrifício, Senhor, obrigado pela cruz, Senhor, pelo preço que só o Senhor pagou. Não nos deixe, Senhor, esquecer das suas ordens, nem das suas promessas, Senhor, de em breve nos encontrarmos com o Senhor face a face, Senhor, aleluia. Senhor, lava-nos de todo pecado, Senhor, purifica-nos, renove a nossa mente, Senhor, nos conceda assento à sua mesa, Senhor. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, e com grande temor, Senhor, a gente reconhece a nossa miséria, Senhor, não somos merecedores de nada disso aqui, Senhor. Obrigado pela tua graça, mais uma vez, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, te louvamos, te amamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, em teu nome oramos, amém, amém.